Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, eu te saúdo na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar novamente com os irmãos para mais um dia de estudo bíblico. E hoje eu quero falar um pouco sobre aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento na santificação. E para isso, eu peço aos irmãos pegarem suas Bíblias e vamos ler um texto principal que está em Mateus 5:48, onde Jesus nos orienta a nós sermos perfeitos como Deus. Mas, durante o desenvolvimento do estudo, nós vamos nos aprofundando na carta de Tiago, irmão de Jesus. Então usaremos essa mesma linha de raciocínio para nos aperfeiçoar na santificação com a carta de Tiago. E Tiago era pastor da igreja, de umas igrejas principais em Jerusalém. E Tiago, então, ele escreve essa epístola, ele escreve para as 12 tribos que estão dispersas pelo mundo. Mas, primeiramente, nós vamos ver o que Jesus nos orienta. E o texto principal, que está em Mateus 5:48, ele fala: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, nós crentes, nós aceitamos Jesus, nós somos batizados, mas não é por isso que devemos achar que já estamos salvos. Nós devemos procurar cada vez mais a nossa santificação. E santificação é o nosso aperfeiçoamento no cumprimento da palavra de Deus. E Jesus, ele deixa bem claro: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E Tiago, através da sua carta, ele vem nos orientando, ele nos orienta mais especificamente nas áreas em que devemos nos aperfeiçoar. E é normal e é possível que em uma determinada fase da nossa vida, por algum motivo, nós podemos nos deparar com algum tipo de necessidade ou até mesmo algo que vem contra o nosso querer. E para nós crentes, o importante, então, é nós tirarmos proveito, tirar conhecimento para nos aperfeiçoar dentro dessas necessidades que nós estamos passando. E Tiago nos orienta, então, a festejar, a ter alegria na presença de Deus, mesmo passando por provações. E Tiago fala que as provações na nossa fé, elas vão produzir perseverança. Então, quando nós perseveramos, nós seremos perfeitos, seremos mais completos para entrarmos na presença de Deus. Então, não faltando coisa alguma para nós. Quando nós passamos por necessidades, automaticamente nós desejamos, então, suprir essas necessidades. E muitas vezes nós não medimos as consequências e nós descuidamos, e daí vem a tentação. Então, nós precisamos nos aperfeiçoar nos momentos dessas tentações. E Tiago fala lá no capítulo 1, no versículo 12, ele fala: Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que amam. Glória a Deus. Então ninguém é tentado por Deus. Deus não tenta. Deus não tenta ninguém. E Deus também não pode ser tentado pelo mal. As pessoas, elas são tentadas, são enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então Tiago fala que quando desejamos algo errado, nós começamos a dar à luz ao pecado. E quando o pecado é consumado, então nós geramos a nossa própria morte. Então, nesses momentos de necessidade, devemos nos acautelar, nos aperfeiçoar
contra essas tentações. E Deus, Ele nos criou da sua própria vontade. Ele gerou a nós pela palavra, pela verdade. E nós somos primícias, então, das suas criaturas. E não fomos feitos formuladores das nossas próprias tentações, mas quando damos ouvidos às tentações, nós saímos da verdade e deixamos de ser essas primícias de Deus. E Tiago também nos orienta no ouvir e no falar. Devemos ter mais paciência, ouvir mais e falar com cautela. E Tiago fala lá no capítulo 1:19, ele fala: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tiago nos orienta desta maneira porque a justiça de Deus não opera junto com a ira do homem. Nós precisamos atentar para não revidar contra as palavras ofensivas dos outros. Nós devemos tomar mais cuidado no que nós vamos falar, para não perdermos a bênção que nós temos com Deus. Nós temos que nos despojar dessas imundícias, de palavras torpes e de qualquer tipo de vestígio de palavras mal colocadas. Temos que ter inteligência para isso. Devemos pedir inteligência para Deus para saber o que falar, colocar a palavra na nossa boca. Então nós precisamos escutar cada vez mais para responder com mansidão, com sabedoria, como Deus nos ensina. E outro ponto que Tiago fala é sobre a imparcialidade, o aperfeiçoamento na imparcialidade. Muitas vezes tratamos pessoas diferentes, de modo diferente. E isso é ser parcial, é tender para um lado. E Tiago fala, quando fizemos acepção de pessoas, escolha de pessoas, não temos fé em Jesus, que é o Senhor da glória. Podemos observar que em certos locais, basta um rico ou alguém de renome entrar, chegar na casa de alguém, chegar até mesmo numa igreja, que já certas pessoas começam a tratar melhor essas pessoas de renome. E então nós temos que tomar esse cuidado. Nós não podemos dar o melhor lugar ou o melhor cafezinho, né, e excluindo o irmão que está no dia a dia conosco, ajudando a servir. E quando fizemos esse tipo de escolha, é porque já nós tornamos juízes, né? Juízes com maus pensamentos. E Deus, ao contrário, Ele escolhe os que são pobres financeiramente para fazer rico na fé e para fazer herdeiros do reino que Ele prometeu. Prometeu aos que amam. E quem somos nós perante Deus para contrariar a sua vontade, desonrando uma pessoa pobre, que também é filho de Deus? E se fizermos qualquer tipo de acepção de pessoas, nós estamos cometendo pecado. E seremos condenados por essa transgressão. Então devemos buscar a santificação, buscar o aperfeiçoamento, de maneira que não venhamos a tropeçar em um só ponto e assim nos tornarmos culpados dessa acepção que nós podemos fazer muitas vezes. E outro ponto que nós também nos precisamos aperfeiçoar é nas obras e na fé. Não adianta nós querermos dizer que temos fé e nós não agirmos com obras. Não podemos deixar um irmão passar necessidade no dia a dia. E que proveito
terá esse tipo de fé se nós não tivermos amor pelo próximo? Será que basta essa fé estranha, essa maneira de agir estranha para sermos salvos? E até os demônios, eles creem em Jesus. Eles creem e estremecem. Crer é ter fé. E quem tem fé produz obras também. A fé, ela acaba sendo estéril sem uma obra, sem a ajuda ao irmão. Nós podemos ver Abraão. Abraão foi justificado quando ele ofereceu o seu filho Isaque. Abraão teve fé e praticou uma obra, um ato. Ele teve atitude em fazer o que Deus mandou. Então precisamos nos aperfeiçoar nas obras e na fé. E Tiago, lá no capítulo 2, 26, ele fala: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago não está falando que nós somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela fé, conforme Jesus nos ensinou. O que ele está falando é que quem tem fé, ele pratica obras. E Tiago também ele lembra sobre o aperfeiçoamento no uso da língua, a maneira de falar. E se nós conseguimos controlar a nossa língua, nós seremos capazes de controlar também todo o nosso corpo. Mas quando nós não temos controle da língua, nós podemos contaminar todo o corpo. E contaminar o nosso corpo particular e também o corpo da igreja. E muito mais ainda quando uma língua é inflamada pelo poder maligno do inferno. O ser humano, o homem, ele consegue controlar vários tipos de máquinas no dia a dia e consegue até mesmo dominar animais, feras. Mas a língua, que é tão pequenininha, muitas vezes nos escapa. E isso é por falta de sabedoria. Então peça sabedoria a Deus no momento de falar. E quantas vezes nós vamos à igreja, nós entramos na presença do Senhor, engrandecemos a Deus com o nosso louvor e logo em seguida falamos mal de outra pessoa que são semelhantes, são criados por Deus, são semelhantes a Deus e acabemos então perdendo toda essa bênção. E Tiago, ele lembra no capítulo 3:12, acaso pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos? Então, se nós somos santos, nós não falamos coisas erradas. Então precisamos ter mais sabedoria. Se alguém está falando mal de outra pessoa para você, meu irmão, pode ter certeza que poderá falar mal de você também. A palavra fala em Tiago 5:12, seja, porém, o vosso sim, sim e o vosso não, não, para não cairdes em condenação. Então não caia na conversa. E Tiago, no capítulo 3, também fala da sabedoria. Aperfeiçoar na sabedoria. Sabedoria dentro da palavra de Deus. E tem pessoas que têm sabedoria que não vem de Deus. Apenas uma sabedoria terrena, animal, e muitas vezes uma sabedoria perigosa, até diabólica. Quem tem sabedoria adquirida de Deus, ele mostra o bom procedimento, mostra as suas obras, ele mostra tudo, tudo que ele faz com mansidão, com amor. Se nós percebemos alguma sabedoria com sentimentos de ciúme ou de divisão, pode ter certeza que aí terá confusão. É obra maligna. E Tiago fala que a sabedoria que vem de Deus, ela é pura, ela é pacífica, é uma sabedoria moderada, é tratável.
A sabedoria que vem de Deus, ela é cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. E tudo isso como motivação para a santificação pessoal e o crescimento do reino de Deus. E no capítulo 4, Tiago também orienta sobre motivação. Motivação no meio deste mundo hipócrita que nós vivemos. E de onde vêm essas disputas e contendas entre todo o povo. E nós também acabamos nos motivando e nos deixando levar por alguma cobiça, por alguma inveja ou muitas vezes até morte. E isso nos motiva na aquisição de bens materiais e acabamos esquecendo do nosso aperfeiçoamento espiritual. Então precisamos ter a motivação correta para nós sermos felizes com o que Deus nos dá e vivermos na paz. A partir que começamos a nos sujeitar somente a Deus, a cobiça vai sair, o diabo vai fugir. O problema é que acabamos nos motivando em buscar em lugares errados, de forma errada. E aí Tiago fala, lá no capítulo 4, no versículo 2 e 3, ele fala assim, cobiçamos e nada temos. No versículo 3 ele fala assim, pedis e não recebeis, porque pediu mal, para gastar em vossos deleites. E dentro desse processo de santificação, nós precisamos também nos aperfeiçoar no nosso julgamento. E Tiago, ele fala lá no capítulo 4, no 11 e 12, ele fala, irmãos, não faleis mal um dos outros. Ele fala no versículo 12, há um só legislador, só há um juiz. E o nosso instinto carnal é que ele está sempre à frente dos outros, ser melhor do que os outros. E aí acabamos julgando os outros. E não queremos que Deus nos julgue. E na verdade, não queremos ser submissos a Deus e muito menos às autoridades constituídas por Deus sobre nós. E Tiago vem nos orientando também sobre o aperfeiçoamento nessa submissão. Ultimamente, tudo é eu vou, eu faço. Nós não colocamos mais Deus na frente dos negócios. Não queremos ser submissos às autoridades constituídas por Deus. E aí Deus também corta as nossas autoridades sobre os outros. A nossa autoridade que nós temos sobre a nossa família, acabamos perdendo. A autoridade no trabalho, acabamos perdendo. E é porque nós não queremos ser submissos a Deus ou até aos líderes religiosos. Não sabemos renunciar ao nosso eu. Nós precisamos renunciar muitas coisas. E uma delas é o nosso ego. E esse excesso de consideração, de adoração a si mesmo, isso nós precisamos renunciar. Quando não queremos nos aperfeiçoar na renúncia do ego, do querer ser, então nós vamos padecer, nós vamos chorar, nós vamos prantear. Mas as desgraças vão continuar vindo em nossa vida, porque não estamos obedecendo a Deus. E ainda para a nossa santificação, também precisamos esperar mais de Deus. Nos aperfeiçoar na esperança pelo Senhor. E Tiago fala, sede paciente até a vinda do Senhor. E Tiago dá um exemplo lá no capítulo 5, no versículo 7. Ele fala assim, eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Glória a Deus. E o último ponto que quero abordar é o aperfeiçoamento no nosso serviço para tratamento das pessoas desviadas. Ou seja,
a evangelização. E lá no capítulo 5, no versículo 19 e 20, Tiago, ele fala: Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Glória a Deus. Amados, nós temos que ter cautela quando nós abordamos alguém para levar a Santa Palavra. Precisamos ter tato, tratar as pessoas com tato. Muitas pessoas não conhecem nada da Palavra de Deus. E outras já, pessoas desviadas por maus tratos de líderes de igrejas. Então nós precisamos nos espelhar em Jesus, nos espelhar no Mestre. Jesus, ele sabia da urgência da salvação do povo, mas ele não ia atropelando. Ele levava os seus ensinamentos de uma maneira com compaixão. Ele tinha compaixão pelas pessoas que ele ia abordar. Jesus não tinha preconceito e ele ia aonde as pessoas estavam, não esperava as pessoas virem. Ele ia, apesar das pessoas, multidões o seguirem, ele ia de um lugar para outro. Jesus sabia como iniciar uma boa conversa. E Jesus era incisivo na sua conversa. Jesus falava penetrando no coração das pessoas. E é dessa maneira que nós devemos falar. Então nós não devemos sair a evangelizar sem estar dominando a palavra de Deus. Nós não devemos sair a evangelizar sem a direção do Espírito Santo. E esta, então, meus irmãos, é a mensagem, é o estudo para hoje que eu queria transmitir aos irmãos. Nos aperfeiçoar utilizando os ensinamentos de Jesus e aproveitando as orientações de Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, eu quero agradecer a você que esteve até esse momento comigo nos estudos. Que Deus possa estar te iluminando cada vez mais, te dando sabedoria, te dando inteligência, capacidade, discernimento de poder saber o que está acontecendo neste mundo e para você poder vivenciar dentro da Santa Palavra de Deus. Que Deus esteja abençoando a você, aonde você estiver neste momento, a você e a sua família. Que todas as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre você, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.